Há momentos na vida em que o silêncio dentro de nós se transforma em um grito suave, mas insistente, pedindo respostas para perguntas que antes nem sequer ousávamos formular. É como se algo sutil e invisível estivesse nos empurrando para fora da rotina automática, nos convidando a olhar com outros olhos para o que sempre esteve diante de nós. Quando você começa a questionar tudo, suas crenças, suas escolhas, o rumo da humanidade e até mesmo o sentido da existência, isso não é sinal de fraqueza, confusão ou dúvida excessiva. É, na verdade, um sintoma claro de que um processo profundo já se iniciou em seu espírito. As tradições antigas sempre falaram sobre esse ponto crucial na jornada humana, chamando-o de despertar, travessia ou renascimento interior. No taoísmo, por exemplo, há a ideia de que a vida não é uma linha reta, mas um fluxo que pede entrega. Questionar significa, então, deixar de nadar contra a corrente da verdade e começar a ouvir o movimento natural da alma. Essa mudança não acontece da noite para o dia e tampouco é um evento dramático com fogos no céu. Ela se manifesta de maneira silenciosa, discreta, como pequenas rachaduras em um espelho que parecia sólido. Um comentário que antes passaria despercebido agora se torna perturbador. Uma prática antiga, antes vista como superstição, passa a carregar um significado que ecoa em seu coração. É como se véus invisíveis estivessem caindo um a um, revelando que aquilo que você pensava ser a realidade talvez seja apenas uma camada superficial. O questionamento não surge por acaso, mas como fruto de uma inteligência maior que guia cada alma para sua evolução. No estoicismo, por exemplo, os filósofos falavam da importância de não aceitar as aparências como verdade absoluta, mas de aprender a enxergar o que está por trás delas. Assim, quando sua mente e seu coração começam a desconfiar do óbvio, você está abrindo espaço para enxergar aquilo que só pode ser visto por olhos espirituais. É nesse ponto que muitos sentem um certo desconforto, porque a verdade raramente é conveniente. Ela exige coragem para abandonar o velho, mesmo quando o velho ainda parece seguro. Você pode se perguntar, será que estou ficando louco? Será que perdi o chão? Mas esse é exatamente o indício de que o chão falso está cedendo para dar espaço a uma base mais sólida. Aquela que não depende de opiniões externas ou de estruturas sociais que mudam a cada geração. O universo utiliza o questionamento como ferramenta de libertação. Ele não chega impondo certezas, mas abrindo dúvidas que corroem as amarras invisíveis. Quando você começa a perceber que muito do que viveu foi resultado de condicionamentos impostos por sistemas de poder, tradições distorcidas e medos herdados, o incômodo que nasce não é destruição, mas o primeiro sopro de liberdade. Os mestres antigos sabiam disso. Para eles, a sabedoria não era acumular respostas prontas, mas cultivar a coragem de se sentar diante do desconhecido sem fugir dele. O questionamento é o portal por onde a alma passa para sair da prisão das ilusões. Cada dúvida que surge, cada verdade que desmorona, é como uma chave abrindo portas internas. E quando essas portas se abrem, o que se revela não é apenas um novo entendimento sobre o mundo, mas uma lembrança do que sempre esteve em você. Esse processo é doloroso porque desorganiza estruturas que pareciam firmes, mas é também libertador porque devolve ao coração a sensação de autenticidade. O que você está sentindo agora, esse impulso de questionar tudo, é sinal de que algo maior já começou a se mover em sua vida. Não lute contra isso. Entregue-se ao chamado, porque é nele que reside a promessa de reencontrar sua verdadeira essência. Quando o espírito inicia esse processo de mudança, o questionamento que surge em sua mente não é apenas uma curiosidade passageira, mas sim um sintoma de que a alma está se preparando para dar um salto de consciência.
Pense em quantas vezes na história da humanidade os grandes movimentos de transformação começaram assim. Alguém ousou perguntar se o caminho trilhado até então era, de fato, o único possível. É como se você fosse levado a olhar para cada detalhe da vida. Os hábitos que repete todos os dias, as crenças que herdou de sua família, a forma como enxerga o tempo e até mesmo a relação com a própria mortalidade, e percebesse que nada é tão absoluto quanto parecia. Esse desconforto é sagrado, porque revela que o antigo já não serve mais, mesmo que você ainda não saiba qual é o novo que está chegando. O taoísmo ensina que a sabedoria está em aceitar o fluxo da transformação, sem lutar contra ele. E quando você questiona, sem perceber, está deixando a água fluir por dentro de você, dissolvendo aquilo que já não precisa mais permanecer. Os sinais dessa mudança espiritual são sutis, mas poderosos. Você pode notar uma sensação de estranhamento em situações que antes pareciam normais. Talvez sinta um vazio em meio a festas, conversas superficiais ou ambientes que antes lhe davam prazer. Esse vazio não é negativo, é um chamado para buscar algo mais profundo, que transcenda o imediato. Em muitos momentos pode surgir uma inquietação, como se a alma estivesse sussurrando que existe uma missão maior, uma lembrança perdida no tempo. Os antigos falavam disso como a recordação daquilo que fomos antes de sermos moldados por sistemas e estruturas sociais. É como se, dentro de você, houvesse uma centelha que reconhece verdades esquecidas, e cada dúvida que aparece é uma fagulha tentando reacender essa chama. O estoicismo nos lembra de que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em reconhecer e transformar o que acontece dentro de nós. Quando você questiona tudo, é como se estivesse voltando os olhos para dentro e descobrindo que é ali que mora a liberdade. Esse movimento pode ser desafiador, pois confronta tudo o que foi ensinado a você desde a infância. Por vezes, é comum sentir medo. Afinal, a mente está condicionada a buscar segurança no que é conhecido. Entretanto, a espiritualidade nos mostra que só há crescimento quando aceitamos atravessar os territórios desconhecidos. O universo não coloca perguntas em nosso coração à toa. Se você está questionando, é porque já possui dentro de si a força necessária para sustentar as respostas que virão. Esse é um processo semelhante ao das antigas iniciações espirituais, nas quais os aprendizes eram desafiados a deixar para trás a visão limitada do mundo para então mergulhar em dimensões mais amplas da realidade. Hoje, essa iniciação não acontece em templos escondidos, mas dentro de cada pessoa que ousa questionar sua vida, suas escolhas e o significado de sua jornada. É nesse ponto que precisamos lembrar de algo essencial. Questionar não significa viver perdido ou desconectado. Ao contrário, significa que você está finalmente disposto a se reconectar com o que é essencial. Muitos mestres espirituais diziam que o momento mais fértil da vida é aquele em que não sabemos exatamente o que fazer, porque é nessa brecha que o verdadeiro conhecimento pode entrar. Quando tudo parece definido, não há espaço para o novo, mas quando você admite a dúvida, abre uma porta para a transformação. Se você sente que está nesse lugar agora, saiba que não é o único. Cada alma desperta em seu próprio tempo, mas todas estão conectadas pelo mesmo propósito: recordar quem realmente são. E talvez seja justamente por isso que você está aqui, ouvindo essas palavras. Não existe coincidência quando o assunto é espiritualidade. O fato de você estar refletindo sobre essas questões já indica que o universo preparou este momento como um lembrete de que sua caminhada não está isolada. Quando olhamos para dentro e para o mundo com olhos mais atentos, começamos a perceber que tudo está interligado, que cada encontro,
cada símbolo e cada dúvida tem um papel em nos conduzir de volta à essência. Os questionamentos que surgem são como bússolas, apontando para a direção do despertar. Mesmo que o caminho ainda esteja nebuloso, confie. Esse é o chamado para algo maior. E se até agora você reconheceu em si esses sinais de inquietação, de busca e de mudança, este é o momento de agir. Não deixe que essas reflexões se percam no esquecimento, como mais uma ideia que passa e desaparece. Transforme-as em movimento. E aqui eu quero abrir um convite especial. Se esse conteúdo ressoou com você, considere se inscrever no canal Alquimia Ancestral. Não porque você precisa de mais uma notificação, mas porque este espaço é construído para que buscadores como você tenham um lugar onde possam se sentir compreendidos, inspirados e fortalecidos. Cada vídeo é pensado como uma ferramenta de lembrança, para que você não caminhe sozinho nessa jornada. Além disso, compartilhe nos comentários as suas próprias experiências. O que você tem questionado ultimamente? Que mudanças têm surgido em sua visão de mundo? Sua partilha pode ser a chave que outra pessoa precisa para entender que também não está só. Ao deixar sua história registrada, você se torna parte ativa dessa comunidade que cresce a cada dia. Não apenas consumindo conhecimento, mas construindo juntos um caminho de despertar. Esse é um espaço vivo, nutrido pelas vozes de cada um que se abre ao diálogo. E eu quero que você se sinta acolhido para ser parte desse processo. Portanto, se o seu coração está pulsando com esse chamado, inscreva-se e compartilhe sua voz nos comentários. Porque o despertar não é um evento isolado, mas um movimento coletivo, feito de almas que, como a sua, ousaram perguntar: e se houver algo além do que sempre me disseram? Essa pergunta pode parecer simples, mas é a semente de toda transformação. Quando a consciência desperta para esse estado de transformação, começamos a notar que o universo utiliza sinais simples para nos conduzir. Muitas vezes, eles aparecem disfarçados em gestos cotidianos, mas carregam um peso simbólico que só conseguimos perceber quando nos permitimos enxergar além da superfície. É o caso das chamadas sincronicidades, aqueles acontecimentos que parecem meras coincidências, mas que em verdade funcionam como lembretes de que estamos alinhados a algo maior. Pode ser uma palavra que você escuta repetidamente em diferentes contextos, um símbolo que aparece em sonhos e depois se manifesta em situações inesperadas, ou até mesmo um número recorrente que insiste em cruzar seu caminho. Esses detalhes, que antes passariam despercebidos, começam a ganhar um brilho especial, como se fossem sussurros do universo tentando lhe dizer: continue, você está no rumo certo. Esse processo traz consigo uma mudança radical de percepção. Quando você passa a se abrir para os sinais, o mundo ao redor deixa de ser um cenário neutro e se torna um campo vivo, interativo, cheio de mensagens. É como se a vida inteira estivesse orquestrada para guiar sua consciência de volta à sua essência. Essa percepção não é fruto da imaginação, mas do despertar de um olhar mais refinado. O estoicismo nos ensina que tudo o que acontece ao nosso redor pode ser utilizado como matéria-prima para a evolução do espírito. E o taoísmo acrescenta que o caminho se revela no fluxo da vida e não na rigidez de nossos planos. Ao unir essas perspectivas, começamos a perceber que cada experiência, mesmo as mais desafiadoras, tem um propósito de nos reconectar. É natural que nesse processo você sinta uma certa confusão. Afinal, se tudo pode ser um sinal, como diferenciar o que realmente é mensagem do que é apenas produto do acaso? A resposta está no silêncio interior. Quando você desenvolve a prática de se conectar com sua própria essência, seja por meio da meditação, da contemplação ou de momentos de profunda reflexão, passa a distinguir o que vibra em ressonância com sua alma daquilo que apenas atravessa sua mente. Os sinais verdadeiros não deixam dúvida.
Eles despertam uma sensação de reconhecimento, como se algo dentro de você dissesse: eu já sabia disso, apenas tinha esquecido. Essa lembrança íntima é a confirmação de que você está recebendo uma mensagem legítima do universo. Muitas tradições antigas comparavam esse processo a um despertar gradual, como o nascer do sol. A escuridão da noite não desaparece de repente, mas vai se dissolvendo à medida que a luz avança. Da mesma forma, cada pergunta, cada inquietação e cada sinal percebido funcionam como raios de luz, iluminando o caminho da alma. E à medida que a clareza aumenta, começamos a entender que questionar não é um erro, mas sim um direito sagrado. É um ato de coragem que rompe com padrões impostos e devolve ao espírito sua liberdade original. Você percebe que não está mais vivendo no piloto automático, mas se tornando protagonista de sua própria jornada. Esse movimento também gera uma mudança prática em sua vida. Você pode notar que certos relacionamentos se transformam, alguns se afastam, enquanto novas conexões surgem. Isso acontece porque a vibração do seu ser muda e o universo responde, trazendo pessoas e situações alinhadas com essa nova frequência. Não é raro que amizades antigas se dissolvam naturalmente, dando espaço a encontros mais profundos e significativos. É a confirmação de que o despertar não é apenas uma ideia, mas algo que transforma concretamente a realidade. Cada escolha, cada diálogo e cada gesto passam a ser guiados por uma percepção mais ampla, como se uma bússola interior estivesse constantemente lhe apontando a direção correta. Mas é importante compreender que o despertar não é um processo linear. Haverá dias de clareza e dias de dúvida, momentos em que você sentirá uma força indescritível e outros em que parecerá ter perdido o rumo. Tudo isso faz parte da jornada. As tradições espirituais ancestrais ensinavam que a dúvida é como o fogo que purifica os metais. É no confronto com a incerteza que o espírito se fortalece. Não se trata de alcançar um estado de perfeição intocável, mas de aprender a caminhar em meio às imperfeições, encontrando sentido em cada passo. Essa é a beleza do despertar. Ele é humano, vivo e cheio de contrastes. Nesse ponto, quero fazer um convite sincero e diferente do que você já está acostumado a ouvir. Se esse conteúdo ressoou em sua alma, inscreva-se no canal Alquimia Ancestral. Mas não apenas para acompanhar novos vídeos. Inscreva-se porque este espaço foi criado como um ponto de encontro para buscadores como você, que estão vivendo exatamente essas mudanças. Aqui, cada reflexão é uma oportunidade de lembrança. Cada vídeo é uma chave que abre novas portas dentro de você. Ao fazer parte desse círculo, você fortalece sua própria jornada e ajuda a manter viva essa corrente de transformação. E não pare por aqui. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências. Você tem notado sinais em sua vida? Já passou por momentos em que coincidências misteriosas lhe mostraram um caminho novo? Ao dividir suas histórias, você não só se conecta com outras pessoas que vivem o mesmo, mas também se torna luz para quem talvez ainda esteja na escuridão da dúvida. A sua voz importa, porque o despertar não acontece isolado. Ele floresce quando é partilhado. Portanto, não deixe essas perguntas morrerem dentro de você. Transforme-as em diálogo, em reflexão e em prática. Você não está só, e este espaço existe justamente para lembrá-lo disso. O universo fala de muitas formas, e neste momento talvez esteja falando através destas palavras. Se algo vibrou dentro de você, é porque já existe uma verdade pronta para ser reconhecida. Ao chegarmos a este ponto do despertar, é fundamental compreender que questionar não é apenas um sintoma de mudança espiritual, mas a essência do processo que reconecta você com sua própria origem.
Cada dúvida que surge não é inimiga da fé, mas o portal para um entendimento mais profundo. As tradições do Oriente e do Ocidente sempre ensinaram que o verdadeiro conhecimento nasce da capacidade de se perguntar, de se abrir para o mistério e de não aceitar respostas superficiais. Quando você se permite questionar tudo, abre espaço para que a verdade se revele em camadas, cada uma delas mais próxima do coração da existência. Essa é a beleza do caminho. Não há pressa, não há corrida, apenas o fluxo constante de uma alma que retorna a si mesma. Mas é natural que nesse processo a vida terrena também se transforme. Você pode sentir que antigos hábitos já não fazem mais sentido, que certas rotinas parecem esvaziadas, que as distrações que antes lhe preenchiam agora revelam um vazio oculto. Esse desconforto não deve ser temido. Ele é a prova de que sua essência está chamando você para outro nível de consciência. Muitas vezes é nessa fase que os sonhos começam a se tornar mais vívidos, carregados de símbolos que falam diretamente à sua alma. Esses símbolos não precisam ser compreendidos de imediato, porque não são enigmas racionais, mas chaves energéticas que trabalham em você de forma sutil, abrindo portais de memória e resgatando fragmentos esquecidos do seu ser. Há também a sensação de solidão que pode acompanhar esse processo. Questionar tudo pode afastar você de alguns grupos, de antigas conversas, de crenças que antes eram compartilhadas. Mas esse afastamento não significa perda, significa espaço. O universo retira o que não está mais em sintonia para que novas conexões cheguem, alinhadas ao seu novo estado vibracional. Essa é a dança invisível que move todas as transformações. Primeiro, o vazio, depois, o preenchimento com algo maior. Não lute contra esse movimento, apenas observe e confie. Esse é o momento em que você precisa cultivar práticas simples que o mantenham em equilíbrio. Caminhar em silêncio, escrever seus pensamentos, respirar com atenção, contemplar o nascer do sol. Esses gestos pequenos, mas sagrados, fortalecem a conexão com o seu eu superior. Não se trata de buscar respostas imediatas, mas de criar espaço interno para que as respostas possam florescer naturalmente. Como ensina o taoísmo, é na quietude que o caminho se revela, e não no esforço de forçar conclusões. O segredo está em confiar no fluxo, mesmo quando tudo parece incerto. E aqui quero falar diretamente a você que me acompanha neste instante. Sua presença aqui não é acaso. Se estas palavras ecoam em seu coração, é porque você já está trilhando esse despertar, mesmo que ainda não perceba claramente. O simples fato de questionar já demonstra que sua alma se recusa a aceitar as limitações impostas e busca reconquistar sua verdadeira liberdade espiritual. Essa inquietação é o maior presente que a vida pode oferecer. Ela é o sinal claro de que sua mudança já começou. Quero agradecer profundamente por ter caminhado comigo até aqui nesta reflexão. É uma honra poder compartilhar este espaço de lembrança, onde cada palavra carrega a intenção de acender uma chama dentro de você. Se esse vídeo trouxe clareza ou despertou algo em sua jornada, inscreva-se no canal Alquimia Ancestral. Mas inscreva-se não apenas como quem aperta um botão, e sim como quem decide fazer parte de uma comunidade viva que busca se apoiar, compartilhar experiências e crescer junta. Ao se inscrever, você fortalece não apenas o canal, mas a si mesmo, porque esse é um círculo de troca, um campo de energia que se expande a cada novo buscador que se une. E eu peço algo ainda mais especial. Compartilhe sua própria experiência nos comentários. Você já se viu em um momento em que começou a questionar tudo? Já sentiu o vazio se transformando em um chamado para algo maior? Sua história pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa para reconhecer os sinais em sua própria vida. Aqui,
Cada voz é parte do despertar coletivo e a sua é essencial. Antes de encerrar, quero deixar um convite caloroso. Continue essa jornada assistindo aos 2 vídeos que estão aparecendo agora na tela final. Cada um deles foi pensado como um degrau a mais nesse caminho de reconexão. Eles não são apenas conteúdos, mas portais para que você aprofunde ainda mais o entendimento de si mesmo e do universo que o envolve. Permita-se dar esse próximo passo. Lembre-se sempre, o ato de questionar não é sinal de fraqueza, mas de coragem. É o universo lhe dizendo que você já não cabe mais na prisão de velhas ideias e que sua alma clama por liberdade. Honre essa inquietação. Ela é a semente do seu renascimento espiritual.